Saudações latino-americanos! Estamos de volta depois de um longo inverno para discutir aquilo que não pode ser notícia na América Latina e no Caribe por conta dos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Neste primeiro vídeo nós vamos falar a respeito de Nayib Bukele, o presidente ditador. Será que ele é um ditador? O que você acha? De El Salvador. Nayib Bukele é um velho conhecido nosso aqui deste modesto canal. Nós temos alguns vídeos sobre Bukele e você certamente já ouviu falar bastante a respeito desse presidente de El Salvador, que se tornou um ícone da direita, da extrema-direita principalmente, porque Bukele tem algumas políticas bastante peculiares para o país, como encarceramento em massa da população, a subserviência aos Estados Unidos, a tal ponto que criou um presídio para abrigar prisioneiros estadunidenses no seu próprio país, além das criptomoedas, né? Então Bukele ficou bastante conhecido no universo político e tem, inclusive, políticos brasileiros se inspirando bastante em Nayib Bukele. Então nesse vídeo nós vamos conversar a respeito do presidente de El Salvador, mas vamos destacar alguns pontos que talvez você não conheça. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Nayib Bukele é muito mais do que um simples carcereiro dos Estados Unidos. Bukele tem uma trajetória política bastante ambígua e, ao mesmo tempo, ele é uma figura muito importante para a direita da América Latina e do Caribe. Bukele é muito mais do que uma figura caricata, ele exerce influência em partidos de direita da América Latina, do Caribe. No Brasil, por exemplo, Pablo Marçal, enquanto era candidato a prefeito de São Paulo, tentou ser recebido por Bukele algumas vezes e não conseguiu. Pablo Marçal se inspirou bastante, inclusive, no Nayib Bukele, até o chapéu, o bonezinho ali que ele utilizava, inspirado no estilo de Nayib Bukele, que, por sinal, é alguém que domina as mídias sociais. Essa é uma coisa que chama muita atenção no Nayib Bukele, porque ele domina muito bem esse universo de mídias sociais, também é um representante importante da burguesia financeira. Enfim, Bukele é uma figura bastante contraditória, como eu disse. Para começar, levantando algumas coisas que talvez vocês não saibam a respeito dele, o pai de Nayib Bukele, o Armando Bukele, morto em 2015, era palestino. Portanto, Bukele ele tem uma origem palestina. O pai de Bukele foi um empresário muito bem sucedido no ponto de vista financeiro em El Salvador. Ele tinha várias empresas e dá para destacar uma empresa que era uma empresa de marketing. Bukele, por conta da situação financeira muito bem resolvida do seu pai, estudou em escolas de elite de El Salvador e depois foi cursar ciências jurídicas, mas acabou abandonando o curso e foi trabalhar numa agência de marketing, aproveitando aí do capital social, do capital familiar que possuía. Nessa agência de marketing, Nayib Bukele obteve muito sucesso porque ele trabalhou na campanha eleitoral da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. A Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional é o maior partido de esquerda de El Salvador. Então, veja que curioso, ele trabalhou na campanha da Frente, que conseguiu eleger um presidente à época, e depois disso, Nayib Bukele se filiou à Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Farabundo Martí é um ícone revolucionário de El Salvador. Nós temos um vídeo aqui neste canal a respeito de Farabundo Martí. Depois eu recomendo se você quiser assistir. Mas o fato é que Farabundo Martí é uma figura muito importante
para El Salvador e para a América Latina, para o Caribe como um todo. E pasme vocês, Nayib Bukele se filiou ao partido, ao maior partido de esquerda de El Salvador, e posteriormente disputou as eleições para a prefeitura de São Salvador, a capital de El Salvador, e venceu. Então, portanto, Nayib Bukele foi um prefeito de esquerda. É isso mesmo, né? Depois disso, ele acabou cumprindo o seu mandato, mas se desvinculou da Frente Farabundo Martir de Libertação Nacional e criou o seu próprio partido, o Novas Ideias, que é um partido de direita. E aí, dentro desse partido, Nayib Bukele chegou à presidência de El Salvador. Mas, quando ele se torna presidente de El Salvador, ele tem como grande referência o então presidente do México, López Obrador, que é de centro-esquerda. Ele não tem como referência Donald Trump ou qualquer presidente dos Estados Unidos, mas sim López Obrador, um presidente de centro-esquerda do México. Nayib Bukele é uma figura bastante contraditória, mas talvez seja não fácil compreendê-lo, mas nós temos pelo menos algumas hipóteses, né, para entender essa metamorfose, essa mudança na sua trajetória. Primeiro que Nayib Bukele consegue entender bem as aspirações da população que está cansada, evidentemente, né, da velha política. Esse é um dos grandes problemas que nós vivenciamos nesse tempo atual, porque as pessoas estão cansadas do fazer político. Então, oportunistas como Bukele, que fazem um discurso de não política, acabam tendo sucesso. E é isso que acabou acontecendo com Nayib Bukele. Ele representa o novo, como o próprio partido, o nome do partido dele pressupõe. Claro que não tem nada de novo nas suas propostas, tanto é que ele está encarcerando a população de El Salvador. Ele continua subserviente aos Estados Unidos, continua ao lado de uma burguesia e com políticas extremamente predatórias para os trabalhadores de El Salvador. Mas o discurso é contra essa velha política. E é isso que tem arrastado multidões aqui na América Latina e em outras partes do mundo também, né? Então, esse é um ponto de Nayib Bukele, mas é lógico que a sua metamorfose, num curto período de tempo, ela chama muita atenção e é pouco discutida e, ao mesmo tempo, também pouco noticiada. Mas o fato é que Nayib Bukele está no mesmo patamar ali, ou melhor, farinha do mesmo saco de velhas raposas políticas de El Salvador e também da América Latina e do Caribe. Só que ele adota uma roupagem nova, um discurso novo, como nós vimos aqui no Brasil. Claro que não dá para comparar o Brasil com El Salvador, são países completamente diferentes, né, com cenários econômicos completamente distintos, né? Mas nós vivenciamos isso aqui no Brasil com discursos de velhas raposas da política que negavam a política para chegar ao poder, né? Parece ser esta a tendência do mundo atual, lamentavelmente. Você conhecia esse lado da história aí de Nayib Bukele? Qual a relação de Nayib Bukele com outros políticos como Jair Bolsonaro aqui no Brasil, como Donald Trump nos Estados Unidos e outros políticos que alegam não fazer parte do grupo político da política tradicional para chegar ao poder e, quando chegam, executam as mesmas práticas, os mesmos projetos, né? Então, qual a relação, na sua concepção, na sua opinião, entre Nayib Bukele e esses políticos como Bolsonaro, como Trump e tantos outros por aí? Deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal que nos ajuda muito e não perca os próximos vídeos. Teremos mais coisas pela
pela frente. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima. Tchau.